Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima do Todo-Poderoso Deus. O seu valor é tanto que é comparado à menina dos olhos de Deus. Deus é capaz de trocar o mundo inteiro em troco da sua alma. Amém? Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Vamos lá. Café com Deus, você sabe que é uma porção da palavra. Uma porção da palavra explicada e oração por você e sua família. Ok? Lembrando que nós estamos preparando um curso aí para abençoar pessoa que deseja ser líder, pessoa que deseja abrir uma igreja, uma frente de trabalho, um grupo familiar, pessoa que deseja avançar no reino de Deus. Muito em breve estaremos destacando aí 10 pontos importantes para isso, ok? Então é uma orientação que você vai estar recebendo, um curso bem montado, bem elaborado, onde eu estarei ministrando e também vai ser editado, né, com figuras, né, mostrando aí o que a gente vai estar falando para você gravar com melhor facilidade, ok? Lembrando também que se você precisa aí de dar um presente bacana, né, e barato, é fácil, entra lá no Instagram, coloca lá, acessórios Bela Prata, Bela com 2 L's, ok? Acessórios Bela Prata, acessórios Bela Prata. Vai valer a pena, você vai ver, e dá até para comprar e revender, ok? Café de hoje está lá em 1 Coríntios 12, versículo de número 27. Nós estamos seguindo o livro aí de Coríntios, né? No capítulo 12, no versículo de número 27, está escrito assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e membros em particular. Maravilha, hein? Vamos aprender então aqui o que Paulo está ensinando. Ele primeiro começa a falar sobre o corpo de Cristo, né? Ele vai discorrer aqui assuntos nesta natureza, mas trazendo 2 pontos importantes, 2 tópicos aqui importantes, que é sobre os dons espirituais, ou seja, os dons do Espírito Santo. Então ele vai destacar do versículo 1 até o versículo 11, acerca dos dons espirituais, que dons presentes que Deus dá à igreja, ok? Presentes que Deus dá à igreja para a edificação do corpo da igreja, que é a igreja. Você vai entender isso já. E também ele destaca do versículo 12 até o 31 acerca da unidade na universidade, ou seja, quando há diversidades, né? Diversidades no corpo, como há diversidade no corpo, mas existe também uma unidade, porque todos os membros que são diferentes um do outro também é corpo, né? Então ele ensina isso para nós com muita propriedade. Primeiro vamos lá nas partes dos dons espirituais, né? Paulo diz que para a gente, né, não ser ignorante acerca do assunto, ele traz aqui, são diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Como tem diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então na igreja tem tanto diversidade de dons quanto diversidade de ministério. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então não quer dizer que todos vão ter dons, né? Mas Deus distribui os dons a alguns, tá? Então, uns têm a palavra da sabedoria, outros, mesmo Espírito, tem a palavra do conhecimento. Ele vai orientando aqui. Outros, pelo mesmo Espírito, têm a palavra da fé. Tem a fé, aliás. Outros, pelo mesmo Espírito, têm os dons de curar, e outros operações de milagres, e outros profecia, e outros dons de discernir espíritos, e a outros é dada a variedade de língua, e a outros a interpretação das mesmas, a interpretação das línguas. São 9 dons espirituais, 9, né? Que Deus presenteia. É claro que um fala em língua, precisa ter intérprete, ou então a pessoa tem o dom. Falar em línguas é aquilo que está lá em Atos 2, línguas estranhas,
dos homens. Não é falar inglês, falar espanhol, falar mandarim, falar em alemão, falar... Não é isso. É falar em línguas dos anjos, línguas estranhas aos homens. Alguns recebem esse dom. E até defende, por exemplo, os pentecostais, defende que a evidência de falar em línguas, a evidência de ser batizado no Espírito Santo é o falar em línguas, né? A renovação espiritual ela já tem um entendimento um pouco diferente. Ela entende que a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e não falar em línguas. A evidência do batismo é a vida dela, de mudança, de transformação, de ser uma testemunha fiel, de pregar a palavra, de desejar que a alma se converta e fazer isso, né? Trabalhar isso. Isso é para a igreja a evidência, para nós que somos, né, da Convenção Batista Nacional, esta é a maior evidência. Porque uma pessoa pode falar em língua uma vez, nunca mais falar, e pode também nem falar em língua, mas ser batizado, sentir o selo do Espírito Santo, receber o selo do Espírito Santo e ter esse coração aquecido, né? Então não é pelas evidências de falar em línguas. Nós acreditamos que quem fala em língua tem o dom de falar em língua, que é um dom, está escrito aqui. Mas precisa de ter também na igreja intérpretes que vão interpretar o que aquela pessoa está falando em língua. Isso é muito importante porque para ter uma sincronia no corpo de Cristo. Ele está falando aqui das reuniões da igreja, a importância da igreja se reunir e da igreja ter esses dons. Deus presenteia a igreja com esses dons. Tem gente que tem dom de discernimento de espírito, né? Percebe quando um espírito maligno está atuando, quando está na vida de uma pessoa. Então são vários dons espirituais, são 9 dons, como eu disse. Ele discorre isso aqui, isso é muito importante, mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que dá a cada um. Nem todos vão falar em língua, ou nem todos vão ter o dom de interpretação. É isso que ele está dizendo. Nem todos vão ter o dom de milagres, nem todos vão ter o dom de cura. É dado a alguns para edificação do corpo. Agora já, quando ele trata do assunto aqui, que é a unidade, na universidade, ou seja, há um universo no corpo. Quer dizer, nós temos olho, nós temos ouvido, nós temos boca, nós temos mão. Ele está dizendo, nem todos no corpo é mão. Uns são olhos, outros são mão. Mas todos nós precisamos um dos outros. Nós estamos ligados. Porque a mão sem o corpo não é corpo, ele diz isso. O olho sem o corpo não é corpo. Para ser corpo, nós temos que ser membros ligados a este corpo. E ele diz que nós temos membros que são honrosos e desonrosos, mas que Deus dá mais honra a eles, porque nós cobrimos mais com honra. Você, por exemplo, não vai sair pelado expondo nas suas partes íntimas. Se você decora ela, você protege mais, não é verdade? Às vezes a pessoa sai aí até sem camisa de short, mas não sai pelado, não é verdade? Ele protege com short ali. Uma mulher, por exemplo, a mesma coisa, ela protege os seios, protege a parte íntima. É isso que Paulo está orientando aqui. Nós damos honra àquele que nós julgamos que é desonra, né? Deus é sábio na sua colocação, na sua infinita, né, projeção, trabalho de cada um. E nós dependemos de todos, até aquele membro que a gente julga insignificante. Por exemplo, se faltar um dedinho do seu lado direito, dedinho mindinho, aquele dedinho pequenininho, né, do lado a ponta do pé da direita ali, se faltar, e se faltar o da esquerda, você vai perder o equilíbrio, você vai viver igualzinho uma pessoa que tem labirintite, porque não dá firmeza. E principalmente se a pessoa tiver problema de labirintite e não tiver esses dedinhos, pergunta quem tem falta dele para você ver. Porque ele traz o equilíbrio ao corpo para poder fazer aquelas, né? Aquelas gingas que o corpo às vezes faz numa montanha que vai subir, né, em lugares acidentados, no morro, no outeiro, certo? Ele precisa, aquele dedinho que firma
todo o peso do corpo está sobre aquele dedinho. A importância dele, que às vezes parece insignificante, mas tem relevância. E Paulo ensina para nós que nós todos fazemos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo, é Jesus. Todo o corpo está ligado ao comando do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Então, se nós estivermos fora, nós não somos corpo. Por isso que é importante nós congregarmos, por isso que é importante estar no hall de membro, para nós estarmos, a Bíblia diz que o que está ligado na terra será ligado no céu. Amém? Porque a igreja do Senhor, ela foi constituída por Jesus. E ela é um organismo vivo. Eu falo isso sempre. Não é uma agremiação, uma associação, um clube. Igreja é um organismo vivo. Porque Jesus criou ela dando vida. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é vida que segue na igreja. Ela nasce, cresce, se desenvolve até a maturidade. O ponto da perfeição, claro que ninguém é perfeito na terra, mas olhando para Cristo, nós vamos aperfeiçoando, melhorando a cada dia, e estaremos com Ele para sempre, onde esse corpo corruptível vai se deteriorar, mas seremos transformados num corpo incorruptível. Então a igreja, esse todo, que chama igreja, todos os membros fazem parte, cada membro do corpo, por isso que a gente chama de membro. Não existe membra do corpo, que o corpo não tem membra, né? Pode ser até feminino, mas não é membro do corpo, né? Então esse membro do corpo, que é eu, você, uma irmã, um irmão, né? Uma mulher, um homem, é membro do corpo. E ele é importante, precisa estar ligado. E a Bíblia diz, Paulo dizendo que quando um desse é ferido, todos são feridos, todo o corpo sente. Machuca, inflama o dedinho, aquele dedinho mindinho que eu falei com você. Inflama ele para você ver. Todo o corpo se volta para ele. A mente, a cabeça se volta para o tratamento daquele dedinho. Por quê? Porque ele vai afetar todo o corpo. Se você não cuidar, ele vai piorando, vai afetando todo o dedo, vai afetar o pé, que não vai conseguir pisar, vai afetar daqui a pouco até a perna e tudo mais. Vai dar íngua na pessoa. Né? Olha quantos constrangimentos, quantas coisas. Vai contaminar o sangue e pode contaminar todo o corpo e matar o corpo. Então, um membro é importante, precisa ser cuidado, tratado quando ferido, quando machucado, quando dolorido, certo? Então faça isso. Você sabe de alguém que está precisando de ajuda, socorre. Nós somos o corpo. Se você não pode fazer nada, você pode pelo menos orar por aquela pessoa e encaminhar para alguém que possa cuidar, para o pastor, para os auxiliares de trabalho, para os obreiros, para os evangelistas, para cuidar. O fulano está ferido. Porque a gente fere espiritualmente também. Há muitos obreiros que estão desonrados, que estão magoados, que precisam ser tratados, precisam ser honrados. Há muita gente ferida como membro normal, né? Porque às vezes um obreiro, ele é um olho, ele é uma boca, vamos pôr assim, ele é um ser mais expressivo no corpo, que a gente acha que é mais expressivo, né? Porque todos são importantes, como eu disse, né? Mas um dedinho, mindinho, ele pode afetar todo o corpo, como eu disse, precisa ser tratado. Então, todos precisam de tratamento, precisam de ajuda, precisam de socorro quando necessitam. Amém? Nós somos um corpo ligado em Cristo Jesus. Se você não é, eu profetizo na sua vida que você seja, que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus veio para isso, para morrer na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados e fundar a sua igreja para ser a sua testemunha na terra. Como os apóstolos foram testemunhas, eles foram a coluna principal, né? Vamos pôr assim, Jesus é a fundação, fundamento. E eles foram a coluna. A Bíblia diz que nós somos baseados nos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Tem o credo apostólico, na verdade. Então tem muita gente que desconhece até o credo apostólico.
A Igreja Católica, por exemplo, tem, a Igreja Evangélica professa também. Então é preciso nós estarmos baseados na palavra, no ensino de Jesus e dos apóstolos. E ele nos ensina acerca da igreja. Não estou falando rótulo de denominação. Jesus não fundou rótulo de denominação. Jesus não fundou religião, mas ele fundou a igreja. Tem muita gente que confunde isso, porque tem religião que não é igreja. Tem seitas, tem heresias. Eu falo, seita é quando você pega as escrituras e torce o que está escrito. Aí você muda aquilo que está escrito. E o que é heresia, pessoal? Isso é seita, que quando torce. E o que é heresia? Quando nem se usa a escritura. Cria-se lá uma crendice e a pessoa segue aquilo é heresia. Então veja bem, a igreja existe. E ela está inserida na igreja evangélica, pode estar inserida na igreja católica, em vários lugares, em vários segmentos. Eu creio na salvação de muitos católicos também, desde que deixe a idolatria, né, que deixe as coisas erradas. Eu acredito que pode sim ser salvo e ser parte da igreja de Cristo. É o corpo de Jesus. É deixar aquilo que Deus desagrada e obedecer a palavra. Amém? Isso é lindo demais, gente. Ô, coisa linda. Vamos aprender a verdade acerca da verdade. Tem os que criticam, tem os que são contra. Paulo também foi rebatido, Jesus também. Até o próprio Satanás, o diabo, quis contender com Jesus, usando argumentos para tentar tirar ele da missão. E, vez por outra, eram demônios, endemoniados que gritavam, diziam, tu vem nos atormentar antes do tempo, porque há um tempo que eles vão ser lançados no lago de fogo. Então eles questionavam isso. Mas o Senhor veio trazer luz nas trevas. E a igreja, ela é a luz de Cristo. Jesus profetizou isso. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então não se colocam a luz debaixo da mesa. Ela fica num bom lugar para iluminar todos. Quer dizer, num lugar centrado para iluminar todos. E é isso que a igreja, essa é a função do corpo de Cristo. Levar a obra que Jesus fez, divulgar a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele já fez a obra, agora nós divulgamos a obra. Amém? Falar do seu amor, falar de que o mundo está condenado, falar que precisa se arrepender dos pecados, falar que é preciso entender que Jesus foi torturado, derramou sangue, foi crucificado, recebeu uma coroa de espinho. Por quê? Porque os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus veio pagar esse pecado que nós estávamos em dívida e não podíamos pagar. Quem merecia aquela cruz era eu e você. Mas graças a Deus que Jesus nos amou, que o Pai nos amou, enviou o Filho. E o Filho aceitou esse desafio e morreu por nós. Mas graças a Deus ressuscitou o terceiro dia para garantir a vida eterna, para dizer, aquele que crê em mim, mesmo que passe pela morte, vai ressuscitar e vai viver comigo para sempre. A vida não acaba aqui. Muita gente fala, a vida é aqui, viver, tem que viver o bom da vida, acabou, acabou. Não, você está enganado, meu amigo, minha amiga. Você está na ilusão que te ensinaram, um erro que te ensinaram. Isso é uma heresia que é pregada. A palavra ensina que nós somos eternos, não os animais não são eternos. E tem gente que dá mais valor, às vezes, a um animal do que a um ser humano. Eu tenho um animalzinho, amo meu animal, meu cachorrinho. Mas ele não pode ter mais valor para mim do que um ser humano que tem uma alma e que tem um espírito que vem de Deus, que é a eternidade nele. O meu animalzinho vai morrer, acabou. Mas um ser humano morre, acaba? Não. A sua alma, o seu espírito continua. E aí aonde que ele vai estar? Essa é a minha preocupação. Por isso que eu prego para você o Café com Deus, trago uma palavra para você de esperança, de impacto, de mudança, de confrontação, que às vezes você fica até triste comigo. Pô, esse pastor falando mal, não estou falando de religião. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Amém? Recebe isso, porque é para o seu bem. A Bíblia diz, o próprio Jesus, contando a parábola do rico e Lázaro, ele diz, lá tem os meus profetas e a palavra ouvi a eles. Eu queria voltar lá para falar que aqui existe um lugar de inferno. Deus não permitiu, está escrito lá, acho que é Lucas 18, a partir do versículo 16, alguma coisa assim, ou 16, a partir do 18, é tanta coisa para a gente guardar, depois eu trago para você detalhadamente. Amém? Mas ele está ensinando para nós acerca disso. Não vai voltar ninguém para falar. Então não existe
pessoa que volta, morto que comunica. Ele está proibindo isso. É preciso entender, ouvir a palavra de Deus, dar ouvida a ela, a palavra, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para você, eu quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida que recebeu a tua palavra acerca de tantas coisas maravilhosas e principalmente do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Foi tratado sobre dons espirituais e também sobre a unidade, na diversidade que existe no corpo, mas que estão todos ligados, Pai, a um só corpo, cuja cabeça comanda tudo, que é Cristo Jesus. Toma as autoridades constituídas, o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, todos os ministros, toma, Pai amado, todo o judiciário, toda a Câmara de Deputados, presidente da Câmara, presidente do Senado, todo o Senado do Brasil. Toma, Senhor, ó Deus, todas as autoridades policiais, Deus, militares, policiais civis. Toma nas tuas mãos corpo de bombeiro, toda a autoridade constituída, promotoria, ó Deus, defensoria pública. Toma todos nas tuas mãos. A carceragem, estive visitando essa semana a carceragem, que coisa triste demais, meu Pai. Tantos homens ali, às vezes alguns desviados do evangelho, que dizem: pastor, eu estou aqui, mas eu era crente. Ô Pai, eu falei para aquela pessoa: aí não é seu lugar, você está igual Jonas, está dentro do ventre do grande peixe, mas Deus pode te dar a oportunidade de você sair daí, ser um profeta do Senhor, honrar o nome dele. Pai, toma nas tuas mãos essas vidas que estão lá. Ainda recebi uma cartinha de um preso, meu Pai, pedindo para orar por eles, por sua cela número 6. Ó Deus, são tantas celas lá, meu Pai amado, que coisa terrível. Toma aqueles homens nas tuas mãos, converte os seus corações. Meu Pai santo e glorioso, estamos lutando ali para terminar a sala, para trazer uma educação secular para eles ali, Pai amado, mas também temos promovido ali café com o Senhor, café com Deus, juntamente com os policiais. Em breve eu estarei com eles também. Tive com o presidente, o diretor, ó Deus, da carceragem. Abençoa ele também. Abençoa o Coutinho, meu Pai, que tem sido ali uma porta aberta para nós. Ali, Senhor, no presídio. Toma nas tuas mãos, meu Pai, todos os policiais penitenciários que cuidam daquelas vidas. Que coisa terrível, aquilo ali parece um barril de pólvora, mas o Senhor pode, ó Deus, acalentar. Deus amado, em nome de Jesus nós oramos também, meu Pai, pela vida da Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, Luciano, Suelen, Corguinha e família lá do Carmo, meu Pai amado, o Paulo César também do grupo Verdade, Vendas Usados em Além Paraíba e região. Toma nas tuas mãos também, ó Deus, o João Luiz do Carmo e família, o Jorge Luiz Rodrigues e família, a Nelma Kumaru, que pede oração por sua família, pelos seus filhos e netos. Também, ó Deus, o Marcel Cunha e família, a Alcina Lúcia também, que pede pelo seu marido, meu Pai amado, ó Deus, que está com pedra nos rins, dissolve aquela pedra em nome de Jesus, meu Pai. A Rosaura Marques e família, a Yolanda Pinho, a sua causa também, em nome de Jesus, aquele tornozelo, meu Pai, cura, Senhor, anestesia no poder do nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo e me ajuda compartilhando. Vamos evangelizar, povo.